Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogo nas cores rosa e verde compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, Elas Pautam, Mulheres da Política. Bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Regina Assunção, apresentadora, mulher adulta de pele negra e cabelos castanhos. Ela usa um óculos de grau. A população brasileira passou de quase 8% para 10,5%. Os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que, em termos absolutos, houve um aumento de 15 milhões para 22 milhões de pessoas. Outro dado interessante sobre a população idosa, que é proveniente do FGV Social, mostra que, neste ano, neste mesmo período, o percentual de pessoas que passaram a morar com idosos acima de 65 anos aumentou em todos os estados do país. O movimento é explicado por uma série de fatores, como o elevado desemprego dos jovens nos últimos anos, o envelhecimento da população e também o aumento do custo de vida. E um dos principais efeitos desta drástica mudança demográfica é que muitas pessoas idosas não têm acesso aos recursos básicos para desfrutar de uma vida digna e muitas enfrentam múltiplos obstáculos para participar plenamente da sociedade. Diante dessas alterações populacionais, como garantir um envelhecimento saudável? E é sobre esse tema que nós vamos conversar nesta edição do Elas Pautam. As convidadas são duas integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara. São as deputadas Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. Bem-vindas, deputadas. Muito obrigada por atender o nosso convite, participar aqui desse debate tão interessante que a gente precisa, não é? Exatamente. Bom, a Câmara dos Deputados tem feito algumas audiências públicas, discutido o tema do envelhecimento, e eu gostaria que as senhoras avaliassem quais são os principais desafios que os governos, as políticas públicas precisam para enfrentar esse envelhecimento, aumento do envelhecimento da população brasileira. Deputada Rogéria, por favor. Na verdade, Envelhecimento saudável. É um prazer enorme estar aqui, quero agradecer a participação e dizer que o primeiro passo que a gente precisa entender no Brasil, e isso eu falo tanto o poder público quanto a própria população. Rogéria Santos, é Republicanos, Bahia. Mulher adulta de pele branca e cabelo castanho. Ela usa um óculos de grau. Até 2060, nós teremos aí 1/4 da nossa população idosa. Isso não são previsões aleatórias, isso são estudos, dados sérios, que isso deveria levar a um âmbito de consciência muito grande, tanto nossa quanto do poder público, em todos os entes. Quando a gente está falando isso a nível de município, a gente fala isso a nível de estados, a gente fala isso a nível do governo federal, a gente fala isso no nível dos parlamentos, porque a gente precisa se debruçar nessa temática. Eu e Flávia estamos na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. A gente vê o quanto essa temática, a grosso modo, se você for olhar, a grosso olho, não é interessante. Não é isso, Flávia? A gente visualiza o esforço ainda é muito pequeno para um país que está caminhando, e eu vou lhe dizer, não está caminhando a passos lentos para o envelhecimento, não. Está caminhando a passos largos para o envelhecimento, e a gente precisa, para mim, em primeiro lugar, dessa consciência, para que a gente então possa se debruçar na temática e começar as construções, porque ainda não temos construções, a gente está muito aquém da necessidade da questão do envelhecimento no nosso país. Com certeza. Deputada Flávia, a senhora que já presidiu a Comissão de Defesa do Idoso, queria que a senhora avaliasse as propostas que chegam, o que está sendo tratado na comissão para que se tenha um envelhecimento saudável na população, que é esse envelhecimento tão acelerado. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto, que é muito caro para nós.
dizer que a gente vem cada vez mais estruturando esse debate aqui nessa casa. Deputada Flávia Moraes, PDT, Goiás, mulher adulta de pele branca e cabelos loiros. Nós temos uma loiros. comissão permanente só para tratar das questões dos direitos da pessoa idosa. Nós temos hoje, né, o Estatuto do Idoso, que é um dos marcos legais mais avançados do mundo, mas ainda não está em prática totalmente. Então, a nossa luta grande para efetivar esses direitos à pessoa idosa. 2 desafios muito grandes, que é enfrentar a violência, a violação de direitos da pessoa idosa e tratar do envelhecimento saudável, que é o que nós estamos falando aqui, que é um grande desafio, né? Como que a gente fala de envelhecimento saudável no momento em que o país vive como uma das fortes sequelas do pós-Covid, a saúde mental como um problema seríssimo, que atinge a todas as faixas etárias. A questão da diabetes, hoje o Brasil é o 5º no ranking mundial em número de pacientes com diabetes. A questão das doenças cardiovasculares, que também se apresentam assim de forma muito forte agora. E diante de tudo isso, a necessidade, né, de trabalhar esse aumento da população idosa, que é rápido, é forte e o país não está preparado para isso. Então, nós precisamos de capacitação, de formação de profissionais que acompanhem esse idoso, né? Nós precisamos, a deputada Rogéria falou muito bem aqui, da conscientização da necessidade de políticas públicas cada vez mais consistentes, mais planejadas, com recursos, com financiamento, para que a gente tenha em todos os municípios do Brasil políticas públicas que venham de encontro a esse envelhecimento ativo, saudável, que dê ao idoso brasileiro a dignidade de poder viver com qualidade de vida. Então, a gente sabe que o desafio é grande, né? A gente precisa trabalhar em muitas frentes. Nós temos aqui o projeto, vamos realizar daqui uns dias o Seminário Internacional do Cuidado, que é uma coisa que nos preocupa muito. Nós Envelhecimento temos aí, saudável. Idosos que dependem do cuidado de terceiros, né? E a gente sabe da dificuldade que é de você ter o cuidador. Não conseguimos ainda aprovar a regulamentação do cuidador. Aqui é uma profissão importantíssima que é já muito demandada e vai ser muito mais em pouco tempo, né? E nós temos aí a necessidade de trabalhar em muitas frentes, de trazer esse debate cada vez mais forte nessa casa. Hoje eu fico feliz que pela primeira vez nós temos no governo federal, a Secretaria Nacional do Cuidado. Então, a gente começa a estruturar de alguma forma essa discussão a nível de gestão também, e a gente fica pensando assim, em várias ações. Nós temos aí vários projetos que lançam obrigações, metas, mas para além disso nós precisamos ter o plano nacional, nós precisamos ter financiamento, recursos e políticas públicas consolidadas para que a gente possa garantir esse envelhecimento saudável. Com certeza. A deputada Flávia, ela lembrou do Estatuto do Idoso, que esse ano completam 20 anos já do Estatuto. Queria que a senhora avaliasse nesses 20 anos se houve avanços e o que ainda precisa ser mudado. É interessante quando a gente... Aliás, o Brasil é o país que mais constrói leis... Rogéria Santos, Republicanos, Bahia. Muito lindas. Nós temos o exemplo da Constituição, nós temos o exemplo da Lei Maria da Penha, nós temos o exemplo do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando você passa a vislumbrar o bojo do Estatuto, primeiro, ele já foi um avanço para nós, onde nós nem imaginávamos, nem falávamos em idosos, como a própria Flávia disse. Flávia já está aqui há mais mandatos, eu estou no meu primeiro mandato, e ela disse que havia uma frente parlamentar e que se consolidou na comissão. Então, antes de ter o estatuto, a situação ainda era pior, porque você não tinha uma regulamentação ali acerca da temática. Quando você traz o estatuto tem várias previsões muito avançadas. Envelhecimento saudável. Hoje, o que nós vivemos. Então, a gente precisa tirar o estatuto do papel e materializá-lo em várias fases. Porque hoje a gente está debatendo aqui envelhecimento saudável, ótimo. Mas o envelhecimento saudável, ele não começa aos 60 anos. Ele começa quando o bebê é gerado na barriga da mamãe.
Então, quando você trata aqui do idoso, você precisa estar pensando aqui no idoso, mas você tem que pensar nele aqui ainda no ventre materno, ainda enquanto nascituro, ainda enquanto vivente da sua primeira infância. Então, a gente precisa entender que não basta só a regulamentação. A gente precisa fazer uma intersetoriedade de políticas, de legislação, para que a gente possa atender ao ser humano em todas as fases da sua vida. O cidadão, ele precisa desse acompanhamento. Aí você vê, falamos de envelhecimento saudável, mas você, no início mesmo, você falava sobre os idosos em situação de vulnerabilidade. Como este idoso vai envelhecer saudável se ele hoje só tem de renda, por exemplo, um BPC, um benefício de prestação continuada, que está em torno de um salário mínimo. E ainda a gente não vem, nem vai muito longe. Muitos destes, como Flávia abordou aqui, ainda se deparam com a violência patrimonial, que a maioria, os idosos são recordistas em vítimas de violência patrimonial e, pasme, tratadas, e violências essas que têm os seus agressores e agentes, os próprios familiares. Como? Porque nós hoje temos uma bola de neve. Nós temos os idosos que já estão idosos, que precisam ser cuidados. Nós temos os que estão em fase de envelhecimento, que ainda não estão idosos, aí eu estou aí nesse meio, ó. E nós temos as outras fases, que se nós queremos que vamos chegar aqui aos 60, que é o que o Estatuto preconiza como idoso, como é que eu estou nascendo aqui? Então, o Estatuto do Idoso, ele é rico, mas a minha opinião é que a gente precisa se debruçar e materializar políticas públicas que estão ali muito bem regulamentadas, mas que precisam sair do papel. Porque quando você avalia, eu venho do Nordeste do Brasil, da Bahia, e é complicado política pública para idoso. Nos estados e nos municípios, se você vai para um município pequeno, por exemplo, a quantidade de idosos é muito grande. Você procura política pública, não tem. Não tem. Eu queria que a senhora abordasse, deputada Flávia, essa questão da violência patrimonial, porque em muitos casos, como eu lembrei aqui no início, as pessoas jovens passaram a morar com os pais, com os avós, não é? Com os idosos, e muitas das vezes esses idosos é que suprem financeiramente a família, porque ainda tem uma aposentadoria. Que políticas públicas, por exemplo, podem realmente beneficiar esses idosos? De tudo não é ruim, né? Ter o jovem morando com o idoso, né? É até uma forma de ter ele próximo da família. Isso é muito positivo para o idoso, porque o abandono também é uma forma de violência. Deputada Flávia Moraes, PDT, Goiás. A questão patrimonial ela é muito séria e muito recorrente, né? Muitas vezes o jovem está ali, ele força o idoso a fazer o consignado, utiliza o recurso do idoso, o idoso fica depois sem ter condições de ter uma alimentação adequada, comer frutas, tomar o leite, ter uma alimentação mais balanceada, porque ele acaba cuidando da vida econômica da família, né? É uma conquista, é um avanço. O BPC, ele é um dos programas sociais mais importantes do mundo, né? Porque esse idoso, se ele não tivesse essa renda, ele estaria totalmente descoberto até da sua alimentação, da sua moradia, do seu medicamento. Então, ele acaba tendo essa renda, ele traz a família para cuidar dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é só isso, que é preciso criar uma consciência, né, do respeito à renda do idoso, à vida do idoso. E isso é muito difícil. Quando você entra para dentro da casa, da família, é muito difícil de qualquer tipo de acompanhamento. E o que a gente vê são muitos casos de abuso, de violência, quando o idoso se nega, quando ele não tem o recurso. Muitas vezes, depois de utilizar o recurso, larga ele lá e depois só volta no mês seguinte. Então, a gente sabe que tem, junto com isso, muito abuso. Então, eu acredito muito
nesse trabalho das esferas de governo, né? Governo federal, governo do estado e municípios. É no município que o cidadão vive. Eu acredito muito que é possível, hoje nós temos a Política Nacional de Assistência Social, né? Os idosos, eles podem ser atendidos ali no CRAS, no CREAS, né? Então, através disso, é possível, sim, fazer campanhas, ensinando a ter uma boa alimentação, a fazer uma caminhada, a tomar muito líquido, a ter uma convivência entre amigos, a praticar uma atividade que seja dança, que seja caminhada. Tudo isso são coisas assim que não exigem tanto recurso e que podem mudar a qualidade de vida da pessoa idosa. Às vezes o que falta é informação. Às vezes ele está ali naquela vidinha dentro de casa todo dia, às vezes está ali fumando, às vezes está... Então, de repente... Envelhecimento saudável. Um trabalho social que chegue nesse idoso, que converse com ele, que crie grupos de trocas de experiências, de convivência, tudo isso é muito saudável e é possível fazer. Hoje a gente já tem grupos de convivência em muitos municípios, alguns atuam, outros não, e eu acho que é por aí que a gente vai conseguir fortalecer esse envelhecimento saudável. Trabalhando uma orientação mais forte em todos os municípios brasileiros, para que a gente tenha cada vez mais os nossos idosos com informações e com um dia a dia mais saudável. Deputada Rogéria, eu queria que a senhora abordasse também a questão da saúde. A gente estava conversando sobre a dificuldade de um atendimento médico por um geriatra, um médico que acompanhe o idoso já desde o início para ver realmente os problemas que podem ser resolvidos. Tem a questão da medicação. O que a senhora tem visto na comissão? Que propostas tratam também dessa parte da saúde para o idoso? É interessante que a gente conversava aqui, nós realizamos uma audiência pública na comissão e nessa audiência nós abordamos a temática dos médicos geriatras no Brasil. E a gente hoje, no âmbito do SUS no Brasil, de acordo com os dados do próprio Ministério da Saúde, nós temos Rogéria Santos, Republicanos, Bahia. 1.206 médicos geriatras no Brasil. Quando você faz uma divisão disso daí, proporcionalmente ao número de idosos, você fica aí mais ou menos com 140 mil pessoas para um médico. Quer dizer, é uma realidade, é surreal isso, né? Você não tem como fazer e a gente lá ouviu da própria técnica que acabam, como uma das nossas preocupações, como essa população é tratada. Então, elas são tratadas pelos médicos generalistas, pelos clínicos, nos postos de saúde da família, nos municípios e quando tem o próprio geriatra ou um enfermeiro. Então, isso gera, sem dúvida, de acordo com o que a gente apurou lá na audiência pública, com também uma técnica da UNB, inclusive, que hoje é uma farmacêutica clínica, isso gera uma hipermedicação. Esse pessoal todo que procura esses médicos por vezes, ela disse que hoje o maior trabalho dela é desmedicalizar essa população idosa que chega até ela. Então, eles chegam com caixas, sacolas de remédio e saem com 2 caixinhas apenas de comprimido, porque todos aqueles outros remédios não estavam sendo aplicados de forma correta, não eram necessários para ele. Às vezes até prejudicam, né? Sem dúvida. Então, assim, como eu falei, isso no Brasil é uma bola de neve. Nós precisamos dessa consciência e aí, né, vai até um alerta nosso, porque não é só responsabilidade do Estado, do poder público cuidar do idoso. A gente, às vezes, tem essa mania, né, de cobrar tudo dos governos, porém, é responsabilidade da sociedade, da família. Nós precisamos entender isso e formatar essa consciência do cuidado, como bem trazido aqui pela Flávia, que nós precisamos entender e cuidar. Então, quando você cuida, você vai acompanhar o idoso ao médico. Eu sei que a vida das famílias é muito acelerada,
porém sempre tem alguém que pode ajudar. E aí ele precisa ser ouvido, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser acompanhado. Então, por vezes, como eu falei no início do nosso programa, é que a consciência da população e do próprio poder público e da família, ela é primordial para que a gente possa encarar esse processo e, de fato, enfrentar com coragem, porque é um mega problema muito grande, que tem várias vertentes e a gente precisa, de fato, se debruçar e resolver. E, inclusive, Rogéria Santos, Republicanos, como o Flávio Bahia. até falou dos projetos sociais, e aí também tem sido essas organizações que estão lá na ponta nos municípios, que têm feito muitos trabalhos visando o idoso. Então, isso é de suma importância, esse engajamento da população, esse engajamento das ONGs, das OSCICs, nesse sentido. Deputada Flávia, a senhora que tem essa experiência da comissão, queria que a senhora mostrasse para a gente também como que a comissão pode, por intermédio das emendas que a comissão tem direito ao orçamento, para destinar recursos para essas políticas públicas, que tipo de política, por exemplo, podem receber recursos agora? São várias, né? Eu quero ressaltar aqui a importância de nós ampliarmos um equipamento público que eu considero muito importante, que são os centros-dias. Hoje, muitas vezes, as pessoas falam muito em abrigo e LPI. Deputada Flávia Moraes, PDT, mas Goiás. Por causa do que eu falei, o abandono é uma forma de violência. O centro-dia, ele dá condições do idoso estar durante o dia na unidade, sendo ali acompanhado, sem atrapalhar o dia a dia da família, que muitas vezes tem que trazer o sustento, né? E no final do dia ele volta para casa, volta à convivência familiar. Hoje nós temos alguns centros-dias, mas a gente acredita e defende que nós tenhamos aí um em cada município, porque é uma alternativa importante. Poucos que pode municípios ser ainda têm esses centros-dias. E é importante, ele como se fosse uma creche para o idoso, né? Então o idoso ali ele vai ter a oportunidade de ter essas informações que a gente fala, e ali você vai poder ter aquele idoso que a família trabalha, mas ele vai poder conviver com outros idosos que podem participar de atividades de convivências nesse mesmo espaço. Então é um equipamento público importante, é um local específico que pode trazer um ganho muito grande, sim, para a família e para o idoso na família, né? Porque também institucionalizar esse idoso, ele está difícil. Hoje nós temos a questão da saúde mental, da Alzheimer, tantas coisas, né, que tem afetado aí a pessoa idosa e que às vezes afeta a família inteira, né? Então, de repente, você tem uma alternativa que pode fazer com que esse idoso tenha um acompanhamento, que ele tenha uma vida melhor e ao mesmo tempo que ele não perca o convívio familiar. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu sei que a depressão também é uma coisa que afeta muito a pessoa idosa. A ausência da família, da convivência com a família é uma coisa muito sofrida, muito doída para o idoso. Dói em mim quando eu vou na instituição, que eu vejo o idoso ali sozinho, sem os seus familiares. Então eu não desejo isso para ninguém no mundo. Eu acho que a melhor alegria da vida da gente é poder a gente chegar na idade mais avançada e ter a família ao redor, né? Então eu defendo muito isso. Eu acho que a gente precisa investir mais nos centros-dias para que a gente possa ter as nossas famílias junto com os nossos idosos, sem atrapalhar o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua função enquanto família, mas ao mesmo tempo sem deixar esse idoso sem o contato, sem a convivência familiar. Deputadas, nosso tempo está acabando e eu gostaria das considerações finais. A senhora, por favor, deputada Rogéria. Eu gostaria de agradecer aqui o espaço mais uma vez, da gente poder trazer uma temática tão importante, tão atual e que nos enriquece e nos desperta, né? Eu espero muito que todos que nos assistem Envelhecimento saudável. tenham tido um pouquinho dessa consciência, porque a gente não consegue, Flávia, mudar o Brasil num todo, né? Como queríamos, esse é um desejo que a gente tem, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte com o idoso que está próximo a gente já vai fazer uma grande diferença. Então eu deixo esse recadinho para você aí, cuide dos idosos que estão no seu redor aí, no seu entorno. Se você já fizer isso,
você já vai estar contribuindo muito para o envelhecimento saudável de cada idoso que está ao seu redor. Deputada Flávia, para concluir. Tá, só quero agradecer a oportunidade de compartilhar esse momento com a deputada Rogéria, com você, Regina, e dizer que a gente precisa falar muito sobre isso, viu, deputada Rogéria? Falar muito, conversar, levar essa temática em todos os momentos, onde a gente estiver, e que é muito importante a gente poder ter oportunidade aqui no Parlamento de trazer avanços, né? Nós temos aí o desafio grande, mas nós temos avançado. O Estatuto foi um sonho, hoje é uma realidade. O BPC, quem diria que a gente conseguiria ter uma abrangência como a gente tem com o BPC, que há tantos idosos que recebem essa renda mínima e que hoje é uma realidade também. E nós temos aí muitas lutas pela frente, mas eu acredito, eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que nós vamos avançando e nosso trabalho aqui, dentre tantas pautas, tem um foco muito grande para o envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, a dignidade da pessoa idosa. Deputadas, muito obrigada por participarem aqui conosco. Eu conversei sobre os desafios do envelhecimento saudável com duas integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara. São as deputadas Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. E siga também as nossas redes sociais. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima. A imagem se expande para todo o estúdio. Créditos na tela. Logo Câmara dos Deputados, Brasília, setembro de 2023. câmara.leg.br